Não. Esse aqui serve pra cabelo cacheado? Sai, parece ser curto, é pra cabelo grande que dá pra fazer hidratação. Cabelo curto não dá pra pôr creme. Tá, mas quem foi que falou que é pra mim? Eu só A quero... sua mãe não tem cabelo cacheado, E também não é pra minha mãe. nem seu irmão. Não é pro meu irmão também, você sabe que também tem cabelo liso. Mas eu só quero creme pro cabelo cacheado grande. É pra cabelo cacheado grande? Quem é que tem cabelo grande? Cacheado, Olha. o meu não é. Olha, eu quero um desses, você não precisa saber. E eu quero também... Você não brigou comigo ontem? Eu quero... Qual que é o que ela gosta mesmo? Que ela não, que a pessoa gosta. A pessoa, meu amigo. Amigo? Ela é... Você não terminou comigo, você não precisa saber. Preciso Você tá gaga? Pô, Vou levar 2 pra agradar, né? agradar quem? Primeiro encontro, gente. Deixa eu ver. Agradar quem? E um batonzinho também? Olha, serve pra cabelo cacheado ou não? Eu quero um desses aqui, serve pra cabelo cacheado? Eu vou te mostrar o cabelo cacheado. Você não terminou comigo ontem? E agora você quer saber? Você não terminou comigo ontem? O que você tá pegando?